mesmas, a gente não conseguia os melhores resultados. Então, foi juntando técnicas de PNL, a Andrea, como ela disse, ela é coach, eu também sou naturopata, as duas têm primeira formação como advogada, e nós temos, assim, muitas técnicas que a gente foi aprendendo ao longo da vida, no aperfeiçoamento da nossa trabalho como naturopata, que nós vimos que dava para ajustar junto com a comunicação, quando a gente aplicava técnicas de naturopatia com a comunicação mais ajustada, com técnicas de PNL e coaching, então a gente tinha um excelente resultado sempre. E aí nós começamos a queimar a caraminhola aí para entender, e aí como a Andrea falou, a gente tem 5 pilares na Capo, que é o poder de síntese, a assertividade, a positividade, a objetividade, e todos esses... por que isso melhora? Quando a gente começa a estudar lá no curso, quando vocês forem para o curso com a gente, vocês vão aprender passo a passo de como, transformando individualmente cada um desses pilares, nós vamos transformando a nossa comunicação de uma forma ampla e geral. Nós temos uma regra muito importante que a gente fala sempre para vocês, vocês vão ouvir a gente falar muito isso, que é o seguinte, nós não reproduzimos as nossas falhas e os nossos recursos em apenas um lugar da nossa vida. Nós reproduzimos eles em todos os lugares. A gente cansa de receber gente no curso, nos desafios dizendo assim, não, olha, eu cheguei aqui porque a minha comunicação com a minha família precisa ser melhorada. Ou o contrário, não, a minha comunicação com a família está ótima, mas a minha comunicação no trabalho precisa ser melhorada. E a gente aceita amorosamente, porque se esse foi o canal que te trouxe até aqui, então para a gente está o suficiente e é maravilhoso. Mas a gente conta um segredo muito rico que vocês descobrem no curso, que de verdade, aqueles gaps, aqueles lapsos que você está reproduzindo em um lugar, você está reproduzindo em outro, de forma diferente, mas estão trazendo reações e danos, vamos dizer assim, uma palavra forte, ou então dificultando a tua vida da mesma forma, apesar de você poder estar aplicando de formas diferentes. Então, assim, o grande lance a gente trabalha muito os pilares da Capo, a gente trabalha demais exercícios, vocês vão ter uma infinidade de coisas que vocês podem fazer com a gente. Hoje nós vamos trazer um pouco do exercício das cartas, que a galera curte pra caramba. Camila já participou algumas vezes, Camila tá aqui com a gente, é uma participante do curso, participou do nosso primeiro desafio, e tá aqui de novo com a gente. Eu só não descobri porque que o marido da Camila não entra com ela. Nós vamos descobrir até o fim do movimento dessa aqui hoje. Ele é a cobaia. Mas o que a gente tem visto, percebido, nós estamos, como vocês sabem, na segunda edição do Capo, Comunicação Assertiva, Positiva, Objetiva para a Vida. E nós descobrimos, a gente queria muito fazer uma coisa, começou a trabalhar o curso como um curso de comunicação, que tinha foco para a vida, mas ele tinha todas as bases na PNL. E quando a gente descobriu, ou se apercebeu ao longo da nossa caminhada e jornada, se construindo todos os dias, que o nosso curso de comunicação ele vai transformar você de um nível animal. Né? Então nós descobrimos que hoje nós falamos assim, o que é o seu curso de comunicação? Quando as pessoas nos perguntam, para mim e para a Deca, a gente diz assim, é um curso de comunicação terapêutico. E as pessoas fazem assim, meu Deus, o que é isso? Será que ele é aplicável no mundo corporativo? E a gente vai dizer assim, sim, estamos aplicando, vemos resultados já, né, de participantes do curso, aplicando as técnicas no mundo corporativo, aplicando as técnicas em família, aplicando, e primeiro de tudo, né, a gente vai nas bases, no alicerce. Por que a Capo é um curso de comunicação que transforma o ser? Porque nós vamos fazer a primeira transformação, que é a nossa pedra filosofal, é o nosso ouro, o nosso tesouro, o nosso pomo de ouro, que é você mesmo, né? Nós acreditamos que enquanto vocês não conseguem aprender a se comunicar consigo mesmos, se empoderar, se contar histórias novas para vocês, né? Deixar aqueles padrões limitantes que nos levam para lugares de dor imenso das nossas personalidades. Enquanto a gente não vira esta chave, então a tua comunicação vai ficar torta. E essa é a proposta do curso da Capo, né? É que vocês
aprendam a virar essa chave, olhar para você e primeiro, mapeamento. Nossa primeira fase do curso é assim, ela é de mapeamento extensivo, exaustivo, expansivo. E você vai entender aonde você entra nos seus gaps de dor e recurso. Porque, assim, o mais legal de tudo que eu vou contar para vocês é que todos nós temos traços de caráter e todos esses 5 traços têm dores e recursos. E nós vamos mapeando para você compreender. Caramba, por que eu sempre acabo me sentindo jogada na sarjeta? Mesmo que a pessoa não esteja falando daquele jeito para mim, eu me sinto excluída, eu me sinto trocado. Por que eu sempre entro nesse movimento de dor, né? Então, aí nós vamos fazendo esse mapeamento de vocês, vamos entendendo, nós vamos fazendo a análise comportamental da estrutura corporal e a análise reversa ao longo das aulas. Então, você vai entendendo mais sobre você. Quando você entende mais sobre você, a gente diz que você passa a jogar no seu time. Porque daí você começa a levar a sua comunicação para aquele lugar em que você fica mais confortável, fica mais aberto, fica mais expansivo para falar e fica menos reativo, né? Porque a gente compreende que é uma outra coisa que a gente diz muito no curso da capa, vocês vão escutar demais a gente dizer. Assim, no curso da capa a gente promete uma coisa, você vai continuar tendo tarefas, desafios e problemas na vida. O que vai mudar é a forma de você lidar e resolver tudo isso, né? Nós não estamos prometendo o Shangri-La da alegria aqui, onde você vai aprender a se comunicar com o método CAP e você nunca mais vai ter problemas. Isso não é realidade, né? Aqui é a vida como ela é. Todo mundo tem seus desafios todos os dias. Todos os dias a gente olha para aquilo e diz assim, como é que eu vou fazer isso? A diferença é que quando você aprende o nosso método, você diz assim, eu já estou queimando a largada no sucesso. Eu sei como eu reajo nessas situações, então eu vou levar a minha conversa, primeiro a minha mental, para um lugar de recurso e não de dor. E quando eu tiver nas minhas conversas difíceis, nas minhas lutas diárias, eu também vou entender, compreender o meu interlocutor, os meus interlocutores, eu vou aprender a lidar com o espaço físico, eu vou começar a fazer leitura, antes da pessoa abrir a boca, eu já saquei ela pra caramba. Para quem de vocês não me segue nas redes sociais e quiser seguir, é Erica, @Erica Nechar, Erica com K. Essa semana eu e a André, a gente postou um vídeo falando sobre a malandragem, que no curso da CAP vocês vão aprender a malandragem de comunicar. A gente fala que a gente sai queimando a largada no sucesso já. Porque a pessoa, quando ela chega marotona, meio estranha, você já fez a leitura só de bate-pronto, fala, deixa eu escolher no meu cardápio maravilhoso, abre o seu livro mental do sucesso e diz assim, deixa eu ver, essa pessoa magrelona, testão grande, tá com o braço cruzado, preciso falar rápido com ela. Ela vai me dar 3 minutos da atenção dela e vai embora para a estratosfera, não vai querer mais nem olhar na cara. Então, o que acontece? Você aprende, o ambiente está assim, está pesado, eu vou fazer uma técnica de respiração que eu aprendi lá no curso da Capo, e aí a galera vai ficar toda pianinho junto comigo, não sabe nem por que ficou. Então, o que acontece? Por que esse método é um método que vai trazer sucesso na tua vida? Porque ele vai ensinar você, primeiro, a se mapear e seguir por uma tangente leve, por onde você funciona melhor. Né? Então, a gente não fica na deriva da comunicação da vida esperando a porrada que vai chegar. A gente vem já com uma forma estruturada. Né? Não vira saco de pancada e não vira espancador, mas é uma forma de você se colocar nas relações da vida, inclusive com você mesmo, tá, gente? Porque quem sai queimando largada na sabotagem somos nós mesmos. Quem quebra a nossa perna na comunicação somos nós mesmos todo dia, quando a gente abre o olho antes de levantar da cama. E, inclusive, isso você vai ser trabalhado. Tô prometendo. Vai mexer os alicerces do Paranauê todo. Vai mexer ou não vai, Camila? Ainda tá mexendo. Vai mexer, tá mexendo. Vai mexer. Só que é um mexer que tem objetivo. Né? A gente não tem aqui aquele movimento de algoz, né? De assim, não, eu sou super voyeur da dor, eu venho aqui para fazer as pessoas sofrerem. Não, a gente vai mexer. E o que dói é a gente tirar vocês das certezas e dos padrões limitantes. Porque uma coisa que a gente trabalha muito são padrões limitantes na comunicação, no método de comunicação CAP. Porque nós estamos envolvidos emocional, mentalmente e fisicamente, inclusive,
né? Por tudo que o que nos fez estar aqui hoje. E tudo que nos fez estar aqui hoje também é a nossa hereditariedade, também são as nossas vivências. E com eles também os nossos padrões limitantes. São aquelas histórias, aquelas verdades absolutas que contaram pra gente e a gente acreditou, ou que nós mesmos inventamos na nossa cabeça e nós teimamos em acreditar, ainda que não faça tanto sentido mais pra gente. Quando a gente faz esse mapeamento, essa abertura, essa limpeza desse movimento todo, quando a gente começa a entender que eu posso escolher não usar mais estes padrões para me limitarem, quando eu tenho outras escolhas, a gente vai dar, né, eu falo assim, ó, o troféu da escolha na mão de vocês de forma muito veemente, e isso empodera demais. Né? Quando as pessoas se percebem tendo o poder de escolher por um diferente, ainda que eu não saiba qual é esse diferente. Ainda que eu não saiba qual é. Nós vamos ajudar vocês a descobrir, porque tem uma coisa muito importante do método Capo. Vou falar o português aberto aqui, a gente não caga a regra, tá bom? A gente traz opções para escolher. Tá? Porque essa coisa de você trazer formatos muito específicos, essa coisa de você dizer assim, se você tem que se mexer assim e fazer assim com o rosto e falar palavras no gerúndio ou então palavras no pretérito mais que perfeito, não funciona. E a genialidade da Capo tá aí. Porque nós vamos olhar para cada um de vocês, trazer as opções do que vocês fazem, vocês vão olhar para tudo isso e vão anexar, ajustar a partir do eu primordial de vocês, porque a gente entende que isso é muito importante. A divindade de cada um, né? A percepção de cada um, o movimento de cada um é o cerne de cada um. E quando a gente tira isso, a gente mata a genialidade do indivíduo. Lembra, nós somos naturopatas, né? Eu também sou homeopata. Dé é coach. Né? Nós entendemos que todos e cada um de nós somos indivíduos únicos e todos nós temos essa divindade, essa genialidade e essa sabedoria divina dentro de nós, independente do que você acredite. Você pode ser ateu e você é super bem-vindo, super bem-vinda. A gente nunca vai ultrapassar essa linha, porque a gente tem uma linha super aberta. Né? Nós vamos falar de energia, nós vamos falar de entendimento de força de palavra. Nós vamos mostrar para você por experimentos científicos comprovados que palavra tem força sim, tem energia de frequência sim. E quando você escolhe a palavra certa para começar a conversar com você lá, quando você abre o seu olho na cama, isso faz a diferença no final do dia para você ter conseguido uma boa negociação ou não. Para você ter conseguido bater sua meta ou não. Para você ter conseguido encantar quem você precisava na sua família, na sua vida pessoal ou no seu trabalho ou não. Isso é escolha. E eu tô contando para vocês agora. Então, o método Capo vai ensinar vocês, sim, dentro dos pilares que a gente trouxe, que a gente descobriu, que a gente construiu, nós trazemos toda essa percepção para que isso vá se amoldando. E é dentro dos exercícios que a gente faz isso. Vai aplicando exercício aqui, exercício ali. E tudo isso vai ficando de uma forma lindíssima. Vocês vão se descobrindo dentro da comunicação de vocês. E vocês vão perceber, nossa, eu fiz isso. Nossa, na nossa outra edição do desafio, o pessoal dentro do desafio, nós fizemos, essa vez nós estamos fazendo diferente, né? A edição passada nós fizemos 3 dias consecutivos. A galera no segundo e no terceiro dia falando assim, caramba, Érica, eu já comecei a aplicar e eu já comecei a ver resultados, as pessoas estão falando diferente comigo, né? Agora vocês vão ter mais tempo, nós vamos ter 3 dias separados falando de coisas super, assim, diversas, e eu tenho certeza que vocês vão voltar na semana que vem, no dia 14, e vocês vão falar, caramba, eu apliquei esse negócio e não é que dá certo mesmo, transforma, né? Então, assim, você está precisando escolher coisas na sua carreira? Do Capo de comunicação, você precisa ajustar. A gente não consegue alcançar os nossos objetivos quando a gente nem sabe o que é objetivo. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo um emprego. Que tipo de trabalho você está procurando? Qualquer um que me dê dinheiro. Qualquer coisa, né? Eu quero um relacionamento, eu não quero ficar sozinha. O que você quer? Eu quero uma mulher. Eu quero um homem. Como? Como você está elaborando? Porque, gente, a força da palavra é tão importante que nós criamos verdadeiros decretos na nossa vida todo dia. Todos os dias nós decretamos qual é o nosso movimento. Né? E se for um movimento difícil, se você estiver passando por um momento
mega perrengue na vida, ainda assim você vai passar esse mega perrengue com construção, porque a questão não é o quanto a tua dificuldade está posta hoje, a questão é o que você faz de bom com ela, é como você constrói possibilidades dentro do que você está vendo hoje. E isso é comunicação. E o método Capo vai te ensinar a olhar para tudo aquilo e dizer o que está certo sobre isso, né, Andréia? O que está certo sobre o seu fone não funcionar nos primeiros 20 minutos de aula? Tá, gente? Então é isso. Atropelei a Dé aqui um pouquinho, desculpa, né? E vim falar, fiquei tão animada que o microfone estava funcionando que eu já dei aquela atropelada básica. É porque eu falo mais que o homem da cobra, gente. Quando vocês fizerem o curso com a gente, vocês vão ver só. Então, eu gostaria, você quer complementar? Ou acho que a gente podia abrir para as pessoas, já que nós estamos assim com um número maravilhoso, para as pessoas poderem falar um pouquinho, se elas quiserem abrir o microfone, perguntar, tem dúvidas sobre o que é, como é que é aplicado o curso. A gente está aqui para a Camila, se quiser trazer um pouco da experiência que já está conosco, que está sendo uma jornada maravilhosa, né? Pelo menos para mim viu, Camila? Não sei se para você, mas eu estou aqui colocando meu coração, porque tem sido uma jornada em que todos nós crescemos todos os dias, né? Eu saio expandida todo dia, eu falo, uou, como foi aquilo? Maravilhoso. Fala aí, Cá, você liberou o microfone dela? Oi, gente, meu nome é Camila, eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E por causa da pandemia, elas fizeram, né, o curso online, e é por isso que eu estou fazendo, porque quando eu participei da primeira vez, eu perguntei assim, oi, tudo bem? Quem são vocês? Porque eu não sabia quem eram. E, gente, impressionante, tá? Eu fui uma dessas pessoas que no segundo dia eu nem participei, porque a minha vida já mudou pela leveza que eu comecei a perceber. E só um evento que aconteceu e hoje se transformou em realidade, há um mês atrás bateram no meu carro. Eu estava dirigindo e deram ré no carro. E aí eu contei aqui, né, tá? Eu contei no grupo, e a Andréia e a Deca e a Érica me deram umas dicas. Eu disse assim, mas espera aí, olha o jeito que eu estou, né? Como é que eu olho para essa situação? Porque não é todo dia que alguém bate no carro, né? Eu sei que, olha, foi bem mais leve, resolvido o problema e sem trauma, tá? Então, gratidão, porque assim, o meu marido aprende com o que eu ensino depois, tá? E elas ensinaram que a gente aprende mais quando a gente ensina, tá? Então, gratidão a vocês duas. E eu tenho várias e várias, várias histórias, mas essa do incidente, né, com o carro foi muito mais leve com vocês, tá? Gratidão. Eu passo. Se eu puder, a Camila é uma parceira linda e nos permite, às vezes, falar um pouco mais sobre os casos dela, e eu vou me permitir aqui, né, abrir um pouco sobre a percepção, e até para a Camila construir junto, né? Camila, mudou a situação da batida do carro ou mudou a sua forma de lidar com o seu olhar com a vida e com as responsabilidades da vida e como tratá-las para que pudesse alcançar resultados positivos e não minimamente equilibrados, porque ela já aprendeu que o justo é uma polaridade muito profunda, né? A gente aprende no curso do Método da Capo que as palavras a gente precisa olhar para elas com muito carinho para entender que as polaridades elas servem para todo mundo, e aí a gente coloca nos ramos de justiça, injustiça, certo e errado, verdade ou mentira, que muitas vezes quebra a nossa perna na vida, né? Então, não foi o fato que mudou, fui eu que mudei, tá? Eu é que mudei, e só para vocês imaginarem, a outra pessoa que bateu em mim, e eu quase ia pagar tudo sozinha, pagar mesmo. Pagar... Financeiramente, monetariamente, ia se responsabilizar monetariamente pelo erro do outro, né? Quando elas assim, Camila, mas olha só, tuas características são essas, porque aí vem o autoconhecimento, que elas misturam tudo assim, sabe? E dão assim um choque de realidade na gente, que elas disseram assim, olha, mas as tuas características são essas.
né? E agora tu tem que parar de ser assim, não é parar, tu tem que reconhecer, né? Então, com certeza, fui eu que mudei, tá? Então, gratidão. Vamos lá, vamos fazer. E o mais legal, a gente agora está entrando, falar um pouquinho desse curso, né? Como é? São 7 aulas, eu nunca vou prometer menos que 3 horas, na verdade é um sufoco acabar em 3 horas e meia. Porque, como vocês perceberam, eu falo pra caramba. E o conteúdo é extenso pra caramba. E aí nós percebemos que no curso, o conteúdo é realmente muito extenso. Quando vocês se inscrevem no curso, vocês recebem um caderno também, que é um caderno didático, terapêutico, que nós criamos, eu e a Andréa criamos para vocês, para que vocês vão preenchendo ele e fazendo exercícios ao longo do curso. E ao final, a gente então amarra todos os aprendizados, teorias, exercícios com as mentorias. A Camila terminou todas as aulas e agora nós estamos indo já para as mentorias, que é onde a gente faz o estudo de casos. A gente já vai fazendo isso ao longo das aulas, porque invariavelmente as coisas aparecem, o pessoal fala, gente, aconteceu isso comigo essa semana e foi assim, e a gente traz essa fala, tipo, olha, como é que eu podia ajustar, como é que eu não podia ajustar, como é que poderia ter sido melhor, o que será que foi ali que você podia falar de outro jeito, e aí a gente vai fazendo essas construções, mas a mentoria, ela serve para a gente estudar cases, né? Ela serve para a gente ajustar os botões da comunicação para que vocês vão cada vez mais fluindo nessa forma de comunicar. É o que a gente diz, vocês têm a idade de vida de vocês de hoje de uma forma de comunicar. É lógico que vocês não estão estáticos, ninguém é estático, nós somos seres em movimento e transformação diário, mas assim, pode ser que padrões limitantes e crenças venham acompanhando vocês de longa data. Quando a gente faz essas transformações com o método CAPO, nós também temos uma percepção meio de orfandade. Então, nós vamos preenchendo isso com vocês. Por isso que é tão importante essa coisa do caderno, esse material impresso que a gente manda para vocês quando vocês se inscrevem no curso, porque ele dá uma alicerçada, que é um material de apoio que vai ficar para a vida toda. Vocês fazem 1 milhão de anotações ali, que vocês vão levar e dizer assim, caramba, eu dei uma derrapadinha aqui, podia ter sido melhor, já percebo que podia ser melhor, arrumei no meio do caminho, mas precisava ainda dar uma melhorada. Vai lá de novo no caderno e vai olhar. E vai, então, trazer toda essa forma e vai sedimentando, porque dia a dia você vai repetindo a nova forma sua de comunicar com você mesmo, com as pessoas, no seu trabalho, com seus amigos, em família, que eu falo que é o maior laboratório de amor do mundo. Nossas famílias são o nosso grande laboratório de amor, porque é onde a gente mais derrapa. Falo que o que eu mais escuto no consultório é assim, olha, eu tô indo ótima com as minhas determinações aqui no trabalho, mas em casa, né? Em casa a gente pode dar aquela espinafrada no marido, no filho, no pai, na mãe, no irmão, né? E não, né? São seres humanos iguais. Então, quando a gente consegue perceber que também tem linhas tênues e tem outras construções, lógico que as pessoas do nosso âmbito familiar, normalmente o que se encontra é um espaço onde você pode colocar mais a tua vulnerabilidade na mesa. É uma coisa que a gente trabalha muito lá no CAPO, né? As percepções da vulnerabilidade e até em determinados lugares da vida, ou no trabalho, ou em casa, ou com o namorado, com o marido, enfim, como eu posso colocar isso na mesa de forma saudável e sem virar capacho? Né? Porque as nossas maiores medos é falar assim, então eu vou me colocar lá desnudo em cima da mesa e as pessoas vão me ver e vão fazer o que quiser da minha vulnerabilidade. Então a gente traz muito essa percepção, né? O quanto é importante a gente olhar para nossas vulnerabilidades, primeiro de tudo, acolher, né? Dizer para nós mesmos, você tem essa vulnerabilidade. Isso é um ponto importante de você. Não tire. Tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, eu choro, eu estou numa reunião, eu me sinto acuada, eu me sinto desesperada, eu tenho vontade de chorar. Né? Então a gente vai trazer exercícios de Ticum, vai trazer exercícios de PNL para você aprender a direcionar aquilo e porque muitas vezes e aí nós vamos te dizer, você precisa chorar para extravasar. Né? Então assim, nós vamos dar recursos para você conseguir fazer esse choro metafórico de outra forma, porque nós somos terapeutas, a gente sabe fazer isso. E nós vamos olhar para você e dizer, tá tudo bem se você precisa chorar, mas você sabia que você pode chorar de diversas formas no mesmo ambiente?
né? Você pode expressar essa conectividade. Assim, Érica, eu odeio que as pessoas me toquem quando eu tô falando. Eu tenho vontade de socar a cara, né? Eu vou dizer, tá tudo bem, você não é um alienígena. As pessoas te disseram que você é mal educado, mas você não é mal educado, você só não gosta de toque. Keilane deve ser dessas. Ela tá aqui rindo, ela tá dizendo... Keilane deve ser daquela que não curte muito um toque. É verdade, Keilane? Não, mas conheço vários. Conhece vários. Mas é mais na hora da raiva. Na hora da raiva. É que nem falar, tipo assim, vim querer, fez merda e quer abraçar para poder amenizar. Não é assim, não. É assim, Tá. caramba, entendeu? Em vez de pedir desculpas e de se comunicar, quer vir passar um pano quente meio estranho. Aí é que nem mandar a gente ficar calma, entendeu? Falar assim, fica calma. Quando você tá com raiva, não dá vontade de esganar? Então... Reconheci várias pessoas aqui na sua fala. Muito bom. E é muito joia, porque muitas vezes a gente é uma forma, nós vamos aprender uma das técnicas, uma das coisas que a gente aprende no método Capo é essa forma de acalmar o interlocutor ou levar ele para um espaço diferente na comunicação, sem trazer essas palavras do tem que, né? Tem uma coisa que a gente faz, que é uns risquinhos assim, não queremos isso, que é o tem que. Tem que ficar calmo, não, você tem que relaxar. Você tem que parar de chorar, você tem que... Ninguém tem que, né? Tem que é uma coisa que não sei se tem muita força na vida, mas a gente aprende a levar o nosso interlocutor para um espaço mais agradável ou mais construtivo para todo mundo. Você não vai levar um esquizoide para um espaço em que ele gosta de ser tocado, jamais. Mas você, no mínimo, vai criar um ambiente em que ele se sinta seguro para sair lá do espaço de proteção dele e ele pelo menos te ouça mais de 10 minutos. Né? Você não vai tirar um masoquista que tem um baita do medo de ser rejeitado, de humilhação, de ser humilhado, de fazer a palavra é merda. Você não vai tirar ele desse espaço, mas você vai criar um ambiente confortável para que ele possa assim, eu acho que eu não vou ser julgado aqui, eu acho que eu não vou ser humilhado. E a pessoa então sai daquilo porque ela percebe que ela não precisa ficar reativa. Todas essas reações de você precisa ficar calmo, para de chorar, espancamento, reatividade, a gente chama de ataque-fuga, né? Elas vêm do mesmo lugar, do espaço de dor de cada ambiente indivíduo. Quando a gente começa a fazer esse estudo dos seres, e começa a entender que as pessoas funcionam, elas não gostam de toque, não é porque elas são mal educadas, elas não gostam de beijo, você chega, você não beija não. Ela, oi, dá mão, essa pessoa que faz assim, oi, né? De longe, né? Ela não se sente confortável. E nós vamos aprender que tá tudo bem. Dá para comunicar com as pessoas assim. Só que tem e são só 5 traços, tá, gente? Eu penso assim que vocês já estão aqui assim, agora eu vou ter que aprender 7 bilhões de jeitos de seres humanos de comunicar. Vou contar a coisa mais legal de todos, só tem 5. Tá fácil de decorar! Só tem 5 e dá para fazer uma miscelâneazinha entre eles e tá ótimo. E vocês vão ver que, olha, relatos de curso, comunicação com o chefe muda, porque tem gente que você não vai engolir mesmo, mas você vai olhar com outros olhos e vai dizer, olha, não é sobre mim, ele está perseguindo todo mundo. Olha, para querer se destacar, ele começa a vinagrar o outro. E nós vamos ensinar vocês comunicação em conversa difícil. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês dançam essa dança da comunicação difícil para criar um rol de possibilidades em que vocês consigam criar vantagens e construção em conversa. A gente gosta muito de conversa difícil. Né, Dé? Manda aí. O que a gente traz no curso é que as conversas difíceis, elas podem ser levadas com leveza. Então, você pode mapear o que você tem para falar, com quem você precisa falar. Geralmente, as conversas difíceis, você já conhece o interlocutor, né? Você já tem uma prévia de quem é, e você pode pensar numa abordagem diferente para que você se sinta escutada, para que você transmita aquilo
que você quer passar e que você atinja o objetivo que você quer com aquela conversa. Às vezes é resolver uma situação de trabalho, às vezes é resolver uma situação de conflito dentro de casa, com algum amigo, né? Sair daquele lugar do achismo, porque a gente tem uma tendência na comunicação truncada, a gente acha que o outro está pensando de um jeito, a gente acha que ele está bravo porque a gente supôs alguma coisa e a gente não entra na perguntação. Quando a gente entra na pergunta, né, e abre um espaço para escutar o que o outro tem para dizer, a gente convida a pessoa a se comunicar, a trazer para você o que ela pensa, e muitas vezes não é sobre você, às vezes é sobre como você está dizendo, às vezes é uma reatividade da forma que você está falando com ela. Se vocês forem parar para pensar, assim, a comunicação, quando uma pessoa chega perto demais de você, se você tem uma tendência a não gostar de aproximação, né? Você naturalmente vem para trás. Então, você mapear também, em termos físicos, qual é esse lugar em que você deixa o seu interlocutor mais confortável para conversar com você. Aí você fala assim, agora todos nós estamos praticamente no virtual, como é que a gente faz essa leitura no virtual? Faz uns pequenos testes, tipo, se aproxima da câmera, fala assim, se a pessoa naturalmente, ela, né, se ajeitar na cadeira vindo mais para trás, é que ela não está confortável em falar com você tão perto. Se ela é uma pessoa que você viu que cruzou os braços, ou fechou a cara, ou começou a coçar o pescoço até assim, né, e começar a olhar para cima, ela se desconectou. Por que ela se desconectou? Né? Então, ela tem algum traço em que ela vá para aquele espaço que é o esquizoide, né, que ele tem um pouco dificuldade em concentrar. Então, será que eu estou falando de uma forma muito floreada para ele? Eu tenho que ser mais curto e grosso? Eu tenho que ser mais direto? Como é que tem que ser a minha comunicação? Ou eu tenho que trazer palavras de incentivo, né? A gente traz no curso esse mapeamento também sobre a forma de se comunicar, como a pessoa recebe o amor, né? Como ela recebe a aprovação, como isso se processa nela. Que tem aquele livro do 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, ele fala isso com maestria, que existem 5 linguagens do amor, né? Então, tem a de serviço, tem a de qualidade, né? Tem aquela em que você... Eu sempre dou exemplo daquela mãe típica tradicional, que a forma dela demonstrar amor, às vezes, é fazendo aquela comida que você gosta, do jeito que você gosta. Ela não sabe, às vezes, vir dar um abraço, falar eu te amo, mas, invariavelmente, se você chegar lá, tem aquilo, tem a sobremesa que você gosta, tem alguma coisinha que... ou que você gosta de beber, às vezes é um presente, às vezes é um tempo de qualidade, ela para tudo que ela está fazendo para te dar atenção. Ou é aquela mama tradicional italiana que gosta de abraçar, de pegar e falar eu te amo. Então, qual é a forma? Porque, por exemplo, para uma mãe assim, se ela entende que a forma de você expressar amor e reconhecimento é serviço, se você chega e abraça e fala, mãe, eu te amo, e fica abraçada, para ela, isso não quer dizer nada. Agora, se você pega e lava a louça para ela, você não precisa nem falar nada. Fala, oi, mãe, tudo bem? Conversa. E você vai ajudando, vai limpando, vai arrumando as coisas. Para ela tem muito mais valor essa sua atitude do que o falar, né? Então, dentro disso, quando a gente começa a analisar o nosso interlocutor, a gente começa a perceber quais são as formas de reconhecimento. Então, é aquela famosa... tem um caso específico da minha irmã. Meu cunhado é daqueles assim, não tira o lixo, não faz as coisas, ela pede, ele finge que não é com ele, mas 2 formas diferentes de expressão de amor. A minha irmã gosta do serviço,
né, da pessoa amada fazer alguma coisa para ela, só assim que ela reconhece. E ele é o do oral, ele é daquele que precisa escutar que é amado, ele precisa receber o carinho físico. Então, eu virei para ela e falei assim, ajusta a sua comunicação, e quando você for pedir para ele tirar o lixo, fala assim, olha, para mim é muito importante que você tire o lixo, mas quando você estiver falando isso, toca no ombro dele, fala, é muito importante para mim que isso seja feito, porque senão eu sinto que eu vou levar a administração da casa sozinha e eu preciso da sua cooperação. Ela falou, menina, não é que funcionou esse negócio? Parou a briga. Eu falei, então, são pequenos ajustes de fala ou de comunicação, porque a comunicação não é só no falar, né? É no como você age, como você se conecta com o outro, são gestos, tudo isso é comunicação, né? Tem a comunicação não verbal, às vezes é no silêncio que você comunica aquilo que você quer. Então, assim, como mapear o outro, como a gente se entender, como é a nossa forma de se comunicar, como nós nos comunicamos conosco, qual é a nossa forma de se sentir reconhecido, de se sentir visto. Em cima disso, a gente consegue ajustar a nossa fala com o mundo externo. Porque às vezes a gente tem aquele olhar de que, nossa, ninguém me escuta, ninguém me vê, tudo que eu falo as pessoas não levam em consideração, porque e às vezes não é sobre você, talvez seja o jeito que você fala, né? Se você tem dificuldade em dizer não ou impor limites, e você já chega pedindo desculpas, ai, olha, me desculpe por isso, por aquilo, e no final das contas, até você dizer o não, você já se justificou tanto que você perdeu a força da sua fala. Então, é parar e ter essa percepção de clareza, do que você quer comunicar, de quem você é e para onde você quer ir. Né? Esse convite, ele é feito todos os dias, né? E a gente escolhe aceitar ou não todos os dias. Vamos pôr a carta? Eu estou terminando de fazer um... Você vai botar uma só? Tá, podemos pôr duas, uma ou duas. O que você acha? Podemos. Nós temos aqui, no Dixit, nós vamos colocar duas cartas e a gente queria que vocês pensassem sobre o que essas cartas significam e trazem de significado para vocês. Se quiser pôr uma só, a gente põe uma só. Não é isso. É analisar a imagem e apresentar e desenvolver uma história. Ah, tá. Então, retificando, analisar a imagem e desenvolver uma história que envolva uma situação desagradável, a justificativa e o pedido de desculpas. Pode. Então, olhem a carta, analisem, desenvolvam uma história que envolva uma situação desagradável, a justificativa e o pedido de desculpas. Olha, não tem certo e errado, viu? Definitivamente não tem certo e errado, tudo cabe. Alguém quer falar? Carol está de
microfone e câmera desligada, mas eu vou pegar no seu pé para falar. Não adianta nada o ser humano ficar todo fechado no cantinho. Ainda mais quando você conhece a pessoa que está fechada ali. Esse representante da aula masculina. Saiu. Vai aí, Kay, você é uma pessoa extremamente criativa. O que você me diz dessa carta? Não estou escutando. Entendeu o exercício? Ah, é o seguinte, é para você olhar essa carta e para você você desenvolver uma história. Então, assim, uma situação desagradável, a justificativa e o pedido de desculpas. Pode contar? Você tem que olhar o âmbito da carta, Keilane, perceber o que ela te diz, o que ela diz para você, e criar essa história. O que seria o âmbito da carta? O que você consegue enxergar dela. O que nós estamos querendo trazer aqui é a percepção das construções. Eu preciso que você diminua o seu coisa. O que nós queremos demonstrar nessa brincadeira ou nesse exercício é que, a partir de uma mesma carta, todos vocês vão ter percepções completamente diferentes e vão ter histórias completamente diferentes, embasadas nas vivências, nas experiências e nas projeções e nos padrões limitantes de vocês. Então, se diverte aí, gato. Tira o racional um pouco da linha de proteção e se diverte. Esse é o convite. Pode falar? Deve. Eu vou jogar, tá? Assim, porque... Mas assim, vamos Delícia. lá. Pelo que você me falou, eu vou contar uma situação desagradável, que foi uma colaboradora que sempre falava para mim que estava desanimada, que estava triste, que precisava ser mandada embora, e isso 3 vezes na semana. Tá. Até que se tornou assim, meu olhar ficou igual esses olhos aí. Cada hora eu falava, gente, não é possível, porque eu vi uma situação por trás e achava aquilo não pertinente. Então, da última vez eu falei, eu saí do sol e fui para a sombra, então me remeteu a isso. Eu falei, é isso que você quer? Sim. E não dei um retorno, mas passei para a chefia. A chefia falou com a chefia da chefia e dispensaram a colaboradora. E depois eu passei por uma situação desagradável, porque ela ficou muito mal. E até veio falar, ai, mas não era para sair de fulano, ou seja, ela queria que eu falasse para a chefia, mas não que a chefia falasse para a chefia da chefia da chefia da chefia, e isso chegasse na diretoria, ela foi dispensada. Tá. Então, foi isso. Então, me veio isso. E como é que foi como você fez o link, Valéria, a partir desta carta? Então, porque eu falei com ela hoje. Então está muito premente na minha historicidade. Então, todo esse histórico foi 1 mês antes da pandemia. Tá bom. Ela não conseguiu mais convênio, não conseguiu nada. Então, por isso que foi uma situação muito desagradável. E essa carta me remeteu ao que eu estou sentindo, que de certa forma eu mesma deveria ter um olhar mais psicológico, digamos. Teria pegado minhas coleguinhas e ter tido um olhar mais psicológico, e não tão pragmático, tão administrativo. Talvez se eu tivesse parado, refletido, né? Não digo a conversa, porque tive muitas, mas ela estava incoerente, né? E eu alimentei isso. Entendi.
Perfeito, muito legal. Você trouxe uma percepção que eu vou fazer um comentário aqui, mas eu vou fazer no final, tá, Valéria? Porque senão o pessoal vai mudando a história. O pessoal vai manipulando a história. E a gente quer pegar todo mundo de calça curta aqui. Muito obrigada pela sua contribuição. Quem mais quer falar agora? Camila, nem vem com essa história, eu já participei, eu estou fazendo o curso, eu sei. Duvido. Mentira. Aposto que está sensacional essa leitura. Vai, compartilha. Tá pesada essa leitura. Ó, gente, elas são assim, tá? Elas tocam lá no fundo, tá? Porque essa carta aí, eu sei que a Keilane e as outras pessoas que estão aqui depois falem, tá? E aí elas podem ajudar a extrair o máximo possível, assim, para ficar mais leve. Perfeito. Então, a história que me vem, uma pessoa que tenta fazer tudo certo como uma máquina, aí se acha bem, porque tem ali uma aura ali, né? Tipo assim, né? Tá fazendo tudo certinho. O certo e o errado lá atrás. E dependendo da situação, usa lentes diferentes para olhar. E essas lentes diferentes, né, tem peso. Então, a justificativa seria... Agora, eu olho, né, estas lentes e percebo que o olhar dela mesmo passando para mim um pouco de tristeza, é melhor do que todas as lentes. Neste momento, sim. Sim. Sim, para tudo, todas essas lentes. Agora, o pedido de desculpa, esse vocês vão ter que me ajudar. Tá bom. Tá? Tá bom, tô marcando. Né, por ter usado essas lentes. Olha! Eu acolho as lentes, tá? Olha, muito bom. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. No final de que todo mundo ter falado, eu vou trazer uma hipótese de história, que não tem histórias corretas, mas como poderia ser uma construção dentro dos parâmetros do método Capo, olhando a carta, com os nossos a situação desagradável, justificativa e o pedido de desculpas. Usando o poder de síntese, assertividade, positividade, objetividade, vocês vão ver como fica sensacional. Depois vocês vão fazer uma... A Camila está desesperando ali já. Fala, Keilane, nós temos a Keilane e nós temos ainda a Ana Carolina. Quem vai? Keilane, vai. Eu sorteei aqui. Keilane está lá. Ela está nervosa, ela está séria. Ela não está nervosa, ela está séria. Ela está pensando como é que ela vai acertar essa porra. E nós já contamos para ela que não tem certo. Pior que não, porque acabou que eu inventei 2 histórias na minha cabeça. Maravilha! Vamos ouvir. O que você falou, você fala de um problema e de uma justificativa, né? E aí eu fiz um paralelo comigo, vendo que a carta me diria para me dar elementos para ver alguma situação minha. E aí depois você falou que a análise da carta. Eu falei, putz, então... entendeu? Minha cabeça é muito rápida, então, analisando pela informação que a carta passa, eu tive uma visão parecida a cada coleguinha, só que de um ponto de vista diferente, né? Que nós somos como máquinas, e para mim o rosto da carta não é tristeza, é apatia. Tipo, de acordo com as lentes que a gente coloca, as engrenagens se movem de acordo, sabe? Tanto é que ela, tipo assim, na carta ela ressalta muito as engrenagens, né, no peito. Então, assim, é como se a gente tivesse os filtros, né? E quando a gente tira os filtros, a gente fica apático. Não temos uma visão própria, digamos assim. A gente se move de acordo com o estímulo externo e não com o interno. Perfeito. Olhando só para cá. E aí, para mim, história pessoal, como me botaram na berlinda, eu falei, eita, tem que ser alguma coisa rápida. E eu sempre tive um problema, desde criança, que eu não sou fã de rosa. Hoje em dia, eu já passei disso.
Mas teve época da minha vida de eu não gostar de absolutamente nada rosa, entendeu? De fazer careta e arranjar briga. E o povo queria, porque eu era menina, eu tinha que usar rosa, entendeu? Então, o problema para mim aí seria eu ter que usar o vestido rosa, entendeu? E a lente rosa, porque eu não vejo a vida pela lente rosa, entendeu? No máximo um lilás, assim. Rosa, não. Né? E a justificativa tipo, não sou obrigada, ponto. Em relação ao rosa, né? E as lentes né? A justificativa né? Mas a gente romantiza as coisas que a gente vê, né? Ou se magoa e fica mais pro verde, fica mais ali, rola uma inveja e tal. Verde pode ser várias coisas, né? Por exemplo, olhando as cores, né? Muito Você bom. vê que tem um olhinho desconfiado, tem um olhinho mais... É quase os olhinhos dos 5 traços de caráter, né? Que vocês vão É aprender quase lá no curso. isso, é quase Vocês vão aprender isso. lá no curso um pouquinho sobre isso. É muito legal isso. Ou então os óculos do Divertidamente, né? Fizeram os óculos aí do Exatamente isso. Divertidamente, né? Exatamente Cada isso. filtro. Porque os traços de caráter a gente estuda pela... Não sei se já teve a oportunidade de estudar isso, Keilane, ou ter contato. A gente estuda a representação o divertidamente, porque é a forma lúdica mais fácil das pessoas entenderem o que é. Apesar da gente ter construído umas figuras sensacionais com todos os desenhos que já tiveram no Brasil. Muito bom, muito obrigada. Ana Carolina está por aí? Está escondidinha? Ah, tá lá, olá. Tô. Fala, minha querida, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Assim, né? A sensação que eu tive, que pode ser também muito assim, as coisas, tipo, o que eu acabo sofrendo, assim, né, no dia a dia, é tipo um conflito interno, assim, que aí você fica, tipo, na cabeça, tem sempre o anjinho lá e o diabinho sobre as coisas o que deveria fazer, assim, e tal. E essa dúvida, assim, fica, tipo, você fica meio que remoendo, e aí o peito fica trabalhando, assim, fica cheio. E com base, tipo, no que eu vejo, tipo, os óculos meio que como se fossem, assim, o pensamento que talvez, assim, as outras pessoas possam pensar, e aí, com base, tipo, no que você espera que as outras pessoas reajam, assim, na reação delas, você, tipo, ela acaba escolhendo um óculos como se tentasse ser de acordo, assim. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Então, obrigada, foi ótimo. Agora eu vou contar para vocês um pouco, usando a estrutura que nós solicitamos do exercício e usando o método CAPO, que visa a gente ter, como a Dé estava falando, né, ter o poder de síntese, conseguir falar de forma direta e objetiva, de forma contextualizada, percebendo o nosso interlocutor, falando de forma positiva até nas situações mais difíceis. Então, eu vou usar um pouco dos pilares da CAPO aqui, né? Que é positividade, assertividade, poder de síntese, agora babei e vamos e vamos fazer aqui a análise. Eu estou olhando a carta, a proposta era olhar a carta, criar uma história em que você apresente uma situação desagradável, uma justificativa e um pedido de desculpas, olhando para a carta. Tá? Então, a minha história é assim. Eu sei que vocês esperam que eu haja de forma disciplinada, como uma máquina, colocando a cada necessidade óculos diferentes para que eu agrade a todos. Eu sinto muito, eu não consigo, porque eu tenho uma consciência e às vezes ela me leva para o positivo ou para o negativo. Mas eu compreendo o seu ponto de vista. Só talvez eu não tenha conseguido ainda encontrar a forma de agradar. Porque eu ainda sou fiel a mim. Usei poder de síntese.
Fui objetiva na minha comunicação. Fui projetiva. Fui projetiva, Camila? Projetei Não, tu usou o eu. Que coisa linda! Porque, e aí nós vamos falar agora de uma das coisas que a gente mais trabalha, gente, no método CAPO. Vocês vão assim ficar carecas e sem as orelhas de tanto ouvir. Projeção. Todos os nossos... Ô, Érica. Oi. Não, tu tem que gravar. Eu queria Sendo gravado. conseguir anotar. Está sendo gravado, Camila. Eu sei, mas sabe assim, aquela coisa leve, assim. Vai estar, o nosso workshop vai estar lá no nosso canal, muito bem falado, Camila. Nós temos um canal no YouTube, que é o CAPO Comunicação Assertiva, Positiva e Objetiva para a Vida. E se vocês quiserem rever ou indicar para as pessoas, seria maravilhoso, para a gente agradecerá de coração. E aí vocês podem rever essa aula lá e tudo bem. E aí, Camila, você pode ver a construção da carta. Então, gente, eu vou trazer aqui a partir... Por que a gente fez o exercício? Olha aqui, a Valéria trouxe um aspecto muito importante que a gente trabalha muito. Eu vou pedir licença que eu vou falar um pouquinho, vou falar mais assim, pincelado, tá? Para a gente, mapeamento e percepção. A Valéria veio para a conversa, assim como a maioria das outras, com um ouvido surdo. Vocês vieram só ouvindo, vocês não vieram escutando. Porque as ordens do jogo eram claras, né? Era para criar uma história a partir da carta que contivesse uma situação desagradável, uma justificativa e uma resolução. Uma finalização. Né? Em momento algum a gente pediu paralelos, a gente pediu para vocês trazerem, só que é o que mais acontece. Quando nós estamos com coisas, um monte de assuntos na nossa cabeça, nós acabamos projetando esses assuntos de diversas formas diferentes na nossa vida. Eu não falo de trabalho na minha casa, porque eu não levo, mas eu chego chutando o cachorro, mordendo a galinha, atropelando o pato, porque eu estou muito desconfortável. E se alguém diz alguma coisa minimamente parecida com aquele desafeto do momento, eu falo assim, tá me lembrando alguém. Nem me fale desse jeito. Então, quando a gente começa a carregar as nossas projeções de forma a não conseguir separar o joio do trigo, nós vamos para as conversas da vida de forma surda, a gente só vai ouvindo, não vai escutando. E essa é a grande diferença, né? Nós vamos aprender a escutar no método CAPO. Eu ouço o que você tem para me dizer, eu escuto porque eu percebo, eu olho para você, eu vejo como você está falando comigo, eu escuto cada palavra e quando eu não entender, eu não vou projetar na minha história. Eu vou dizer, desculpa, eu não entendi o que você estava querendo dizer. Eu dei uma viajada aqui. E aí eu vou responder ao questionamento que está me sendo colocado naquele momento. Isso é mindfulness, vocês vão aprender isso no método CAPO. O que é mindfulness? É a sua cabeça estar onde o seu corpo está. Todas vocês, ao fazer o exercício, levaram a boca para onde o pensamento estava. A Valéria estava lá no trabalho, com aquela situação que ainda está, de alguma forma, incomodando. A Keilane entrou num espaço ela trouxe assim, eu fiz um paralelo com a minha vida, ela falou, né, explicitamente, ela trouxe a frase, eu fiz um paralelo com a minha vida, né, a Camila de alguma forma ainda trouxe aquela sensação de culpa, então ela veio se desculpando, né, a Carolina trouxe o conflito interno, ela disse assim, eu estou com um conflito interno, e essa carta me representou. Nós temos essas construções individuais. A questão é que quando nós vamos com os ouvidos cheios das nossas preocupações, nós nos tornamos 100% reativos. E não há espaço para construção em ouvidos reativos. Porque nós já estamos imersos, repletos, cheios de nós mesmos e das nossas preconcepções, daquilo até que nos incomoda.
Como eu tinha dito antes, não existe certo e errado, né? Aqui trouxe aqui, é verdade, eu não falei explicitamente ponto por ponto dos nossos pilares, mas, na verdade, assim, os ajustes de fala, a gente pediu para que cada um falasse para dentro do contexto que vocês trouxessem, para que começassem a ter uma percepção de como é essa fala, do que chega de diferente para você, e assim, tudo que é novo, tudo que a gente tem que se posicionar, há uma certa insegurança, porque a gente tem a tendência de o que é o certo, o que é o errado, e o que o outro espera que eu fale. Então, era para gerar mesmo essa insegurança, porque você fala, e o que é certo? O que é errado? Isso não existe. O certo e o errado... Como vocês da Eva, né? Então, assim, só para trazer uma estrutura, então, quais são os pilares da capa? O poder de síntese, clareza, que é o mindfulness. O que é clareza? É você você estar aqui no presente, sabendo o que você quer comunicar, quais são os seus desejos, né? E o que você quer para o futuro. Então, para a gente, e para isso a gente faz alguns exercícios de te trazer a mente para o hoje, né? Porque a nossa mente, ela fica brincando o tempo inteiro, né? Ou ela vai para o passado, então, por exemplo, na análise da carta, a gente vai fazer um paralelo do que a gente já viveu ou do que a gente está vivendo, para poder criar uma história, para poder se sentir seguro, né? Nós temos a percepção, a assertividade, né, que a gente fala. A assertividade, o que é? É aquela comunicação onde você tem a percepção do outro, do ambiente. Então, você adapta a sua comunicação de acordo com o ambiente, de acordo com o seu interlocutor. Então, é isso, né? O que o outro está esperando eu comunicar? O que ele está esperando ouvir? O que é certo ou errado dentro do que a gente projeta, né? Porque a gente tem uma tendência de querer ser amado, de querer ser visto, de querer ser reconhecido pelo que é certo. Então, a gente começa meio que querer tatear o que é certo para o outro. E, em cima disso, a gente vê se isso é certo ou não para a gente, para poder comunicar, né? Objetividade. A gente ter aquela percepção do começo, do meio e do fim. O que eu quero dizer? Então, qual que é o começo da história? Qual que é o meio e qual que é o fim? Positividade. A positividade dentro do método Capo é aquela positividade em que a gente não ignora os percalços da vida, né? Que é o que a gente fala que é a positividade tóxica, né? Como a Kay já me disse em outra ocasião, que você fica vomitando arco-íris. Não é essa a intenção do vomitar arco-íris. É você ver a situação, ver os fatos, né, que podem não ser agradáveis, mas o que de melhor eu faço com isso, né? Porque toda situação desafiadora, ela traz algumas opções, desde que a gente esteja aberto para olhar para essas opções. Porque nem sempre é o que a gente quer, mas o que podemos fazer com o que se apresenta. E aí, geralmente, no mínimo, 2 caminhos sempre tem. Porque a nossa mente joga a gente sempre para aquele lugar de dor do pior, né? Do que pior pode acontecer. E a gente também não explora isso, porque muitas vezes, emocionalmente, a gente já está no pior. Então, o pior do que a gente está sentindo é a concretização. Mas a concretização a gente já imaginou com tanta riqueza de detalhes que a gente já está vivenciando o pior. Então, qual é a positividade nesse caso? É fazer melhor, fazer diferente. Fazer de um jeito que talvez você não esteja acostumado, mas que pode trazer resultados surpreendentes desde que você se permita. Então, esse exercício ele é feito meio às escuras mesmo, para dar uma chacoalhadinha assim, para ver se realmente você se comunica bem, ou se você vai buscar dentro do que você já teve de vivência, aquilo que você considera certo, errado, bom ou mal, difícil ou fácil, né? Porque quando a gente fala, me traz uma situação difícil, naturalmente, isso é do ser humano, a gente vai dentro do que a gente vivenciou, do que a gente sentiu, o que é errado. Só que na nossa comunicação no dia a dia, se a gente começa a projetar o que é ruim nosso
no que pode, no que está vindo de novo, que nem sempre é ruim, a gente está fazendo uma projeção que não é real. É projeção. Não se atém a fatos. É em cima daquilo que a gente acha que é, o que a gente acha que o outro vai fazer. A gente está naquele achismo. E quando a gente está no achismo, a gente está num lugar que não existe. Exatamente isso. A gente levou vocês logo pela dor maior, não era para fazer apontamentos de certo e errado, mas para fazer mapeamento. Lembra que eu falei que a gente mexe com as alicerces de vocês lá no curso? A gente vai fazer mapeamento e para isso tem que dar aquela sacudida e entender. A Andrea falou, a gente sempre que é convidado a falar sobre coisas difíceis, mesmo sendo induzidos a olhar para uma carta, como vocês fizeram, e falar, me descreva a carta numa situação difícil, quando a gente não está com a mente treinada para comunicar, a gente vai levar a nossa dor. Então, assim, lógico que nós sempre vamos levar para as nossas comunicações as nossas pré-vivências, porque aí também está a riqueza. A questão toda é que quando a gente aprende a olhar para as construções das vivências e não para o degredo da vivência, a comunicação não fica reativa, ela não fica arrastada, ela não fica projetiva, ela vai ficar leve, porque você traz a construção, você traz o aprendizado, você traz aquilo que de bom você fez com a tua história e com a tua vivência. Né? Todos nós temos passagens leves e difíceis, todos nós temos passagens problemáticas e dolorosas e muito ricas. A questão é como a gente escolhe trazer isso para o dia a dia e como esta comunicação, porque, gente, de novo, né? Lembra lá no começo do nosso dia de hoje? Assim, essa brincadeira, como eu projetei aqui no nosso exercício que nós somos induzidos, é o que vocês andam fazendo na vida de vocês. I'm so sorry. É verdade. Vocês estão trazendo, com certeza. Se a gente for fazer, se dia 14 vocês estiverem de novo com a gente, nós vamos fazer um outro exercício, eu tenho certeza que vocês vão trazer tudo isso de novo. Porque é assim. Hoje é assim que vocês estão se comunicando. E a boa notícia é que dá para mudar. Né? Mais do que trazer aqui uma coisa que, caramba, agora me desnudaram, é assim, nós viemos para contar uma coisa joia. Nós viemos para contar que dá para transformar isso tudo. Nós vamos mexer. A Camila lindamente falou para a gente uma vez, no primeiro workshop, ela disse assim, gente, e vocês juntaram naturopatia, terapia integrativa, coaching, PNL, homeopatia e tudo mais, e amarraram com constelação familiar. Fizeram uma baita de uma cola na constelação sistêmica e familiar. E sim, nós duas somos consteladoras. E sim, vocês vão viver diariamente lá no nosso curso movimentos sistêmicos para que vão se afastando ou expandindo dentro desses padrões e dessas coisas que estão incidindo sobre vocês, na comunicação de vocês, para com vocês e para com a vida. Né? Porque não dá. Lembra, o curso de comunicação era para a vida. Nós acreditamos que quando a gente muda a comunicação com a gente, da gente mesmo, com o mundo, a gente muda todos os alicerces. E para isso nós temos que mexer na hereditariedade de vocês. Tá? Nós temos que mexer na história de vocês para olhar o que se faz de bom com tudo aquilo que é vivenciado. Né? Tem uma regra linda que Bert Hellinger traz ali para a gente nas constelações, que diz assim, tudo que a gente exclui da vida, nós perpetuamos ao nosso lado. Tudo que a gente acolhe, nós damos um bom lugar no nosso coração, perdendo a força pode partir. Né? Então, assim, nós não vamos negar nada do que vocês viveram, de todas as experiências. Nós vamos acolher e trazer uma transformação de força, porque todas as nossas vivências podem ser trazidas como um movimento de força para a nossa vida e para a nossa construção, principalmente para a comunicação, porque a gente reproduz muitos dos nossos traumas, como a Andrea disse. O que vocês reproduziram ali foram pequenos traumas, talvez longos, mas os traumas mais iminentes, as coisas que estavam mais incomodativas naquele momento agora. Né? E o que vocês podem, o que a gente vai fazer é olhar para tudo isso e dizer, onde está doendo? Por que está doendo? Como é que está doendo? Como é que a gente tira você da sua dor e volta para o recurso? É assim que a gente faz lá na comunicação CAP. A Camila trouxe lindamente, a Érica tinha comentado, quando você traz a comunicação para a primeira pessoa,
né? Então, eu estou me sentindo desse jeito, você não está projetando no outro, né? Então, por exemplo, eu me sinto pressionada a obedecer padrões estabelecidos pelos outros, né? Você não está dizendo, olha, você está tentando me colocar numa caixinha onde eu não caibo. Não, você não está pondo fala na boca do outro. Você está dizendo, eu sinto. Quando nós trazemos as nossas falas para a primeira pessoa, nós nos empoderamos. E tiramos o outro daquele lugar do que ele deveria estar sendo ou deveria estar fazendo, né? Então, aí você se apropria daquilo que você traz. Então, eu me sinto desconfortável nessa situação. Ou, essa sua atitude me leva para um lugar em que eu me sinto desconfortável, me sinto insegura. No caso que a Valéria trouxe, por exemplo, do trabalho, você fala, essa sua fala, eu me senti usada porque você não teve coragem de chegar na chefia e me usou e quis com que, dessa forma, compartilhasse da culpa ou da responsabilidade do que essa notícia poderia gerar. Então, quando a gente traz para a primeira pessoa, a gente se empodera, inclusive do que acontece. Porque, por exemplo, quando a gente só reproduz aquilo que contaram para a gente perde a força. E a gente, perdendo a força, a gente começa a sentir culpa pelo que ocorreu a partir daquilo. Então, quando a gente traz uma mudança na nossa fala e, por consequência, nas nossas atitudes, esse movimento de culpa que a gente tem pelo mundo começa a deixar de existir, porque a gente não precisa mais disso para se validar, para ser aceito, né? Porque às vezes a culpa ela advém de um lugar que você não deveria estar. Você está assumindo pelo outro alguma coisa que ou você não queria fazer, está fazendo, ou você está se servindo de intermediário, né? De um assunto que não era para você estar ali no meio. Então, quando você pega algo que não é para você, você tem uma tendência a querer que o resultado seja igual que você deseja, e que se ele não sai de acordo com o seu desejo, você se sente culpado com todas as pessoas que estavam envolvidas, inclusive com você, porque o maior chicotinho é sempre o seu. É você que está pensando, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter falado, eu não deveria ter feito, eu não. Então, por exemplo, como olhar essa situação eu fiz do jeito, da melhor forma que eu sabia fazer na época. Né? A forma em que eu dava conta de fazer. E isso é extremamente amoroso. E como é que eu posso fazer diferente agora? Para não repetir este padrão. Porque, se vocês forem ver, como a Érica trouxe, tudo que a gente exclui, volta. Então, quando a gente repete padrão de relacionamento, pode ser familiar, pode ser de trabalho, né, ou de amizade, a gente sempre traz aquelas pessoas com os mesmos desafios, que te levam para situações semelhantes, para ver se como é que você vai lidar dessa vez, entendeu? A vida costuma fazer isso, né? Ela vai te trazendo até você aprender a lição, e você já pode deixar partir, porque você já aprendeu com aquilo. Então, sistemicamente, a gente faz alguns movimentos para deixar partir. Porque, às vezes, a gente perpetua sem perceber. Às vezes, na fala, a gente traz um movimento, a gente repete frases que a gente escutou dos nossos avós, dos nossos pais, e que não fazem mais sentido para a gente, que não cabem mais no hoje, e a gente continua trazendo e repetindo. Ai, que preguiça disso, ai, que isso me dá preguiça. Ai, que difícil, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Ai, que canseira. Ai, que canseira. Valeu a pena ter vindo aqui comer pizza. Quer dizer, que pena que você pagou para poder ter ido comer pizza, caramba. Entendeu? Tem que ter um peso para comer pizza? Não precisa, né? Valeu a pena, não sei o quê. Quer dizer, o quanto que qualquer coisa boa tem que ter uma coisa ruim ou difícil antes, né? Então, começar a prestar atenção no que você traz de repetição mesmo. Às vezes, a gente repete muito o que... Na minha família, uma frase clássica é quando você deixa um pouco de comida no prato,
tanta gente passando fome e você deixando comida no prato. E aí você come até se empanturrar, querendo vomitar, mas por quê? Porque você vai para aquele lugar da escassez, né? Então, tudo é difícil, tudo é escasso, eu não posso desperdiçar nada porque vai faltar. E aí a gente traz isso para a nossa vida, né? Então, o que a gente escolhe manter e o que a gente escolhe deixar ir? Isso é uma comunicação, isso é uma forma de trazer uma comunicação objetiva, assertiva para a sua vida. Então, antes da gente comunicar com o mundo, a gente tem que primeiro trazer essa perguntação de como a gente se comunica com a gente. Né? Porque a comunicação é fazer uma analogia, quando você joga uma pedra no lago, ele não produz ondas. Então, quando você muda a sua comunicação, ela também faz essas ondas. Então, se você muda a sua comunicação com você, certamente isso vai afetar todas as pessoas da sua relação. Todas as pessoas que se relacionam com você, de alguma forma, vão sentir essa mudança. E não necessariamente porque você falou alguma coisa diferente para elas, mas é porque a sua atitude começa a mudar. Então, o convite é sempre esse. Tudo tem formas e meios de se ajustar. Esse curso nasceu de uma inquietação nossa de que a gente está numa fase em que todo mundo vem de uma fórmula mágica e fica aqui no mental. Mas o que eu faço com isso? Como é que eu aplico isso hoje? Né? O que esse conhecimento agrega hoje no meu dia a dia? Porque não adianta eu ficar só no mental, se isso não muda a minha vida no hoje. Aí é mais do mesmo, né? Aí você tem 950 mil livros de autoajuda, 900 mil livros de PNL, de várias técnicas, e aí como é que eu faço? Como é que eu encaixo isso hoje? Então, esse nosso método, ele tem esse condão de trazer de uma forma prática, como eu aplico isso de uma forma prática. Então, qual é o convite? Então, as pessoas que não conseguem falar o que elas sentem, e por isso elas acabam perdendo interesse pela vida, não se posicionam, elas acham que nada mais vale a pena, porque elas não conseguem nem fazer o que elas querem, nem dizer que não, gente, eu não quero tomar sorvete, eu quero, sei lá, comer chocolate. E aí ela se sente tão desempoderada que ela fala, nossa, mas para quê? Aquela pessoa que se senta ali no fundo da sala, não porque ela quer ficar na turma da bagunça, é porque ela fala, ninguém vai escutar mesmo o que eu estou dizendo. Quem é que vai reparar em mim? Será que o que eu falo, as pessoas vão me ouvir, vão me escutar? Para quê? Ou aquelas pessoas que já chegam chegando, já causando discussão e já pondo o dedo na cara dos outros, porque é inseguro, mas eu preciso chegar nos outros. Então, para que eu seja visto, eu causo uma discussão, eu causo uma controvérsia para poder chegar. Né? Ou é aquela pessoa que gosta de cagar regra para todo mundo e dizer, olha, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, e porque é muito inseguro e não consegue pensar fora da caixinha, né? Ele está acostumado a colocar tudo dentro de uma caixinha, então ele acha que as pessoas também têm que ficar dentro daquela caixinha. E aí isso começa a te incomodar, né? Porque você traz essa fala, as pessoas falam assim, ih, lá vem a Deca que se acha dona da verdade, a que se acha dona, né? É a sapiência em pessoa. E isso começa a te incomodar, porque o problema é quando começa a te incomodar. Porque enquanto não te incomoda, está tudo bem. Agora, quando isso começa a te incomodar, você fala, opa, em que lugar que eu estou? Aonde eu estou errando na minha comunicação? E olha que eu escutei bastante isso, viu? Principalmente da minha mãe. Nossa, lá vem você que acha que sabe tudo. Mãe é ótima para essas coisas, ou ela acaba com a sua autoestima, ou ela eleva a sua autoestima. No meu caso específico, a minha mais acabava com a minha do que a elevava, mas é uma questão de ajuste, né, de comunicação. Sempre é, né? Questão de ajuste de comunicação. Então, nós vamos contar um pouquinho. Primeiro de tudo, quero trazer uma informação importantíssima para quem está no curso, que pretende fazer o nosso método, aprender o capo, né? Ele começa dia 3 de agosto. Para quem, vocês vão entrar lá no Simpla, na plataforma do Simpla, o curso já está disponível para compra. Para quem participou do workshop, vai aí o nome do cupom lá no descritivo.
A Andrea vai colocar no chat o nome do nosso cupom. Para quem tiver participado do desafio, vai ganhar 50% de desconto para fazer a inscrição. A inscrição vai durar 24 horas. Então, assim, corre, porque o curso 50% de desconto é um descontão nesse curso. Então, corre para ir fazer a inscrição, porque senão vai perder. Tá? Então, só as pessoas que participaram do workshop, vocês vão ter aí no bate-papo o nome do nosso cupom. Você vai lá, se inscreve, clica lá, curso Capo de Comunicação, segunda edição, e aí você vai colocar o nome desse voucher aí e você vai ganhar 50% de desconto. E nós vamos falar um pouquinho mais para quem que é esse curso, né? Porque a gente acabou não falando para quem. Como a Andrea falou algumas aqui, que é, por exemplo, para você que não consegue se comunicar, que é para você que se sente precisando sempre da validação de alguém, né? Eu vou falar alguma coisa, eu falo assim, será que aquela pessoa ela vai gostar do que eu estou falando? Será que é isso que ela espera que eu fale? Será que eu vou agradar? Se você é uma pessoa que sempre precisa da validação das pessoas para fazer escolhas na sua vida, para trazer falas, quando você precisa ter certeza absoluta que o outro vai estar ok com você para você falar, o curso da Capo é para você, tá? Para pessoas que se sentem que precisam constantemente entrar em conflito para se fazer se sentir ouvida. Né? Pessoas que gritam demais na sua comunicação, que falam, que se sentem assim, caramba, parece que eu falo com as pessoas que ninguém me ouve, eu me sinto invisível, né? Eu falo, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, as pessoas não me ouvem, ou não me entendem, né? Se sentem desgastadas, estressadas, porque não conseguem passar o que precisam. Então, essas pessoas, sim, vão se beneficiar demais do curso. Se você é aquela pessoa que está na vida e está falando assim, caramba, a vida está devendo para mim, hein? Eu entrego pra caramba na vida, eu dou o melhor no meu trabalho, eu dou o melhor na minha família, eu dou o melhor com meus amigos, e eu me sinto assim, sempre recebendo ao menor. Parece que tem um movimento em volta de mim que todo mundo acha que pode me pagar menos pelo meu trabalho, que eu não mereço aquela promoção, por mais que eu esteja me dedicando ferrenhamente. Para a Érica pode dar qualquer presente, ela gosta mesmo, ela não liga. Né? Se você é uma pessoa dessa, então eu vou te dizer, você está se comunicando de uma forma que dá para ajustar bem. Esse comportamento de como as pessoas estão te lendo, ele pode ser ajustado e é a partir da tua comunicação. Então, se você se inscrever no curso, você vai se dar bem também. As pessoas que, mesmo não gostando de briga, se veem em situação de discussão. Pessoas que... Não, eu não queria falar... Tem uns posts que eu gosto pra caramba no Instagram que fala assim, tem aquela pessoa que assim, parece uma doida gritando assim, né? Fala assim, eu tentando falar, pensando que eu tô falando calmo e tô engolindo o coleguinha do lado. Se você é aquela pessoa que começa a falar fofa e termina já degladiando, né? Ou decapitando o teu interlocutor, sem nem perceber, né? Vira um tsunami tentando ser fofa, então ou ser fofo, né? Esse curso também é para você. E para tantas outras questões que me falha, Sandra, lembrar de mais algumas aqui. Que você se sinta não ouvida, desempoderada, que você não está conseguindo conversar com você, mudar coisas que você está remoendo. Se você pegar o seu diário lá quando você tinha 15 anos e começar a ler aqui agora que você tem 30 anos, você fala, caramba, eu percebi que eu escrevo a mesma coisa há 20 anos lá no meu diário, há 30 anos no meu diário. Então, isso é uma necessidade de ajuste com você. É a comunicação com você que está meio deturpada. E a gente pode trazer soluções aí de outras conversas para que você possa fazer conquistas na sua vida. Eu vi um artigo hoje, muito legal, que falava o seguinte, sobre brainstorm, né? Que são aquelas reuniões em que a equipe vai e cada um traz alguma ideia. E que uma média de 60% a 70% da equipe é reservado e tímido. Então, como é que você, no ambiente de trabalho, que você tenha que expor a sua opinião, né? Trazer ideias inovadoras, apresentar os trabalhos, como é que você faz sendo tímido? Né? Sendo naturalmente reservado. Então, dá para escrever, dá para montar um roteirinho antes de falar, tem vários recursos para isso. Então, assim,
a pessoa que escreveu o artigo até ficou surpresa, porque é uma pessoa reservada, é uma mulher reservada, e ela falou assim, gente, eu fiquei muito em choque ao descobrir que a maior parte da equipe era assim. E eu achei que era uma dor só minha, porque eu já estava sofrendo de como eu ia me colocar, né? Como é que eu ia trazer um negócio que para mim eu já estava passando mal, e descobri que a maior parte da equipe era assim, e que através de recursos, de ferramentas, que a própria equipe, né, que os próprios gestores já tinham colocado, já tinham disponibilizado, traziam isso de uma forma mais leve. Então, até para o tímido dá para ajustar a comunicação, né? Até para o reservado isso acontece. Então, o quanto a nossa ansiedade trunca a nossa comunicação, né? Deixa a gente com a mão suada, a gente gagueja, não sabe para onde olha, não sabe onde põe a mão, começa a falar desembestadamente, ou começa a ter uns gaps, assim, né? Você fica um tempo sem falar nada, fala, meu Deus do céu, e agora? Para onde? E dá aqueles brancos, né? Mesmo sabendo bastante sobre o assunto. Então, são essas coisas que fazem com que você perde a conexão com o que você está trazendo de história, né? De conhecimento. Às vezes a gente quer trazer tanto em tão pouco tempo que a gente atira um pedacinho para cada lado e não fala nada. Então, o quanto disso é ajuste? Porque às vezes a gente tem a projeção de que são os outros que não estão escutando, mas às vezes o que a gente traz não tem começo, meio e fim, e aí a pessoa se desconecta, não porque o seu assunto não seja bom, mas que com a forma como você expôs, foi muito prolixa. Eu lembrei de outra, né? Aquela pessoa que começa a falar e no meio do caminho pega e fala assim, o que eu estava falando mesmo? Ou a outra pessoa fala assim, na verdade, no final, você falou aí por meia hora ininterrupta e eu bem que não entendi o que você queria de mim nessa conversa. Se você se vê em conversas assim, esse curso é para você. Você está criando um monte de sub-item na tua conversa, está sendo prolixo pra caramba e não está conseguindo chegar a conclusões. Então, gente, acho que nós vamos ficando por aqui. Nós agradecemos demais, demais a participação. No dia 14, nós teremos um outro workshop. Kailane! Para trazer um pouco mais do que a capa, com mais um pouco de exercícios, com mais um pouco de conteúdo. Por favor, divulguem se gostaram, vai nos ajudar bastante. E não deixem de aproveitar lá, vocês que estão aqui no workshop, o cupom que a Andrea colocou para vocês para fazer inscrição, porque são 50% de desconto com esse cupom e vale pra caramba aproveitar a oportunidade, tá? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta específica ou não? Ou, sei lá, vocês querem saber a cor da tinta do meu cabelo, de repente? Não sei. O batom que eu estou usando, eu coloquei o efeitos make do... Essa eu sei, provavelmente é a mesma que a minha. Oba! Irmã de tinta ruiva! 877 da Igora. É isso aí. Adorei! Boa, Keilane! Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. A gente agradece demais a participação de vocês. Foi rica demais. E sempre é um prazer falar de comunicação capa, porque isso é nossa vida. A minha é da Andrea. Um beijo, foi um prazer. E semana que vem tem mais de capa para vocês. Mais um pouquinho de exercício, mais um pouquinho de conteúdo, certo? Até! Beijo!